Fala galera, beleza? Professor Hugo aqui. Vamos fazer alguns exercícios muito interessantes sobre espelhos esféricos, certo? Começando com FUVEST 2015, a luz solar incide verticalmente sobre o espelho convexo da figura, nos pontos A, B e C. Então, os raios refletidos nos pontos A, B e C do espelho têm, respectivamente, ângulos de reflexão iguais a tais que... Então, vamos analisar. A gente vai usar as leis da reflexão, quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o raio incide aqui no ponto A e reflete. A gente faz a normal aqui e temos um ângulo θ A aqui. No ponto B, está perpendicular, o ângulo de incidência vai voltar por ele mesmo. Então, o θ B não tem angulação nenhuma, 0 graus. E o C, pessoal, vem aqui, incide e reflete. Traçamos a normal aqui no meio, temos o θC. Então, a gente pode observar aqui que o maior ângulo pelo desenho, θA. O segundo maior é o θC, que é maior que o θB, que tem 0 graus. Então, a alternativa que satisfaz a nossa questão, letra B. Ok? Número 2. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz parou com 3 espelhos sobre o balcão, um plano, um esférico e um côncavo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto, representadas na figura a seguir. Então, aqui nós temos uma imagem menor, aqui do mesmo tamanho e aqui maior. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou quanto às suas natureza. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa. Vejam só, vou começar por esse daqui, ó, imagem B. Esse espelho aqui, imagem virtual, que a gente está vendo ela atrás do espelho, ela não pode ser projetada. Quando é do mesmo tamanho, o espelho aqui ele é plano. Que tipo de espelho que projeta uma imagem virtual, direita e menor? É o tipo de espelho convexo. Então, o primeiro aqui é o convexo, porque a imagem é menor. E o que amplia a imagem? Espelho C, que é o tipo de espelho côncavo. Ok? Beleza, então vamos analisar. Letra A, o espelho A é côncavo? Não, o espelho A é convexo. Letra B, o espelho B é plano e a imagem conjugada por ele é real? Não, a imagem é virtual. Certo? Imagem virtual. Por quê? A gente não consegue projetar, ela está como se fosse atrás do espelho. Letra C, o espelho C é o côncavo? Ok. E a imagem conjugada por ele é virtual? Certo. Letra C. Vamos analisar as outras. O espelho A é plano? Não. O espelho C é convexo? Não. Então, resposta letra C. O espelho C é côncavo, pois forma uma imagem virtual, direita e maior. Ok? Número 3. Mediante a utilização de um espelho esférico côncavo de distância focal 20 centímetros, então F é igual a 0,2 metros, deseja-se projetar sobre o anteparo uma imagem 3 vezes maior que a do objeto. Certo? Beleza. Determine a posição do objeto. Então, a gente pode usar aquela fórmula. O aumento ou ampliação é igual a imagem, tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, ou trabalhar com as distâncias, com as posições. P' dividido por P. Então, se eu quero que seja 3 vezes maior,
Então, a minha ampliação é 3 vezes maior, certo? E teremos P' dividido por P, certo? Então, só arrumando aqui, P' é igual a 3P. Beleza. Agora a gente utiliza a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, 1 dividido por 0,2 é igual a 1 sobre P. Se P' é igual a 3P, né, mais 1 dividido por 3P. Então, resolvendo isso aqui, o que a gente pode fazer? 1 dividido por 0,2, colocar o 3P em evidência, 3P para fazer o numerador comum. 3P dividido por P dá 3, vezes 1 dá 3, mais 1. Então, 1 dividido por 0,2 é igual a 4 por 3P. Então, multiplicando em cruz, 3P é igual a 0,8, certo? P, que é a posição do objeto, é 0,8 dividido por 3 metros. Essa é a posição do objeto que responde à letra A, certo? Posição da imagem. Então, pessoal, posição da imagem, P' é igual a 3P. Então, P' é igual a 3 vezes 0,8 dividido por 3. Corto 3 aqui. Meu P' é igual a 0,8 metros, que é a minha letra B. Tranquilo? Então, vamos continuar. Continuando aqui, número 4. Na entrada de uma loja de conveniência de um posto de combustível, há um espelho convexo, utilizado para monitorar a região da loja, como representado na figura. A distância focal desse espelho tem módulo igual a 0,6. Como o espelho é convexo, pessoal, a gente viu lá que a distância focal, então tem que usar o valor negativo, menos 0,6. Beleza. E na figura, pode-se ver a imagem de dois veículos que estão estacionados paralelamente em frente à loja, aproximadamente a 3 metros de distância do espelho, do verso do espelho, certo? Então, o meu P', vamos dizer que é a distância, o P, que é a distância do objeto, ele é igual a 3 metros. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule a distância em metros da imagem dos veículos ao espelho. Então, a gente tem que usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? Olha só, a distância focal eu tenho, que é o menos 0,6, pelo fato do espelho ser convexo. Ok? E também tenho a distância do objeto. Então, vamos substituir. Ó. Eu quero saber a distância da imagem. Então, 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre F, certo? Menos 1 sobre P. Só manipulei a forma. Então, beleza. 1 sobre
P' é igual. 1 vai ser menos 1 sobre 0,6 menos 1 sobre 3. Certo? Observem agora. Então, para a gente resolver isso aqui, vamos lá. 1 sobre P' é igual. Coloco 3, mínimo múltiplo comum. 3 por 0,6 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. 3 por 3 dá 1, menos 1. Então, eu vou continuar aqui. 1 sobre P' vai ser igual a 3 por menos 6. Então, menos 6 P' é igual a 3. P', a posição da imagem, é igual a menos 0,5 metros. Olha o que está perguntando. A distância em metros da imagem dos veículos ao objeto. Então, a posição, ela está na posição menos 0,5 porque ela está atrás do espelho, porque o espelho é convexo, né? Como está pedindo a distância a gente pega o valor positivo. Distância é igual a 0,5 metros. O negativo é só a questão da referência, certo? Então, a resposta da letra A é essa daqui, 0,5 metros. E a letra B, a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem de um dos carros indicado por D e o comprimento real. Então, a gente pode utilizar a relação da ampliação. A ampliação vai ser igual a P' dividido por P. Então, a ampliação vai ser igual a o P', que é igual a 0,5, e o P, 3, certo? 0,5 por 3, a ampliação vai ser uma relação de 1/6. 1/6 vai ser a relação de comprimento da imagem do pneu com o tamanho do pneu, certo? Continuando aqui. Número 5. Determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss, que conjuguem de um determinado objeto uma imagem invertida de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho, sabendo-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, a gente sabe que a distância do objeto menos a distância da imagem, a gente tem que isso aqui vale 80 centímetros, ou 0,8 metros. Beleza? Como a imagem é invertida, a gente tem que isso aqui é um espelho côncavo, tá? Já a gente fala mais também. Então, vejam só, conjuga 1/3. Então, a ampliação, a gente pode calcular como? Pode usar como a distância da imagem, ou P' dividido pela distância do objeto. Então, 1/3 é igual a distância da imagem pela distância do objeto. Então, a distância do objeto é igual a 3 vezes a distância da imagem. Então, se eu substituir isso aqui nessa daqui, eu consigo achar a distância da imagem. Então, ó, vejam só. 3DI menos DI é igual a 80. 2DI é igual a 80. A distância da imagem é igual a 40 centímetros. E a distância do objeto, que é 3 vezes esse valor, 120 centímetros. Beleza, eu quero saber o raio. Para eu saber o raio, eu preciso do foco. 1 sobre F, certo? 1 sobre DI, que é o P, mais 1 sobre DO, que é o P'. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI. O DI vale 40 mais 1 por 120. Se eu fizer a conta aqui,
não vou me alongar muito, vou chegar num foco de 30 centímetros. Então, o raio de curvatura, pessoal, o raio, nós vimos que vale 2 vezes o foco. Então, o raio vale 60 centímetros. Resposta é a letra C. Número 6. Um objeto real, direito, de 5 centímetros de altura, está localizado entre dois espelhos esféricos. Um côncavo com raio 10 centímetros, raio de curvatura, e um convexo com raio de 30 centímetros, sobre o eixo principal desses espelhos. O objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo e 10 centímetros do espelho côncavo. Analisar as afirmações e ver a soma. A primeira aí diz que a imagem formada no espelho convexo é virtual, direita e menor. Espelho convexo sempre forma esse tipo de imagem. Virtual, direita e menor que o objeto. Verdadeira. A segunda, as distâncias focais dos espelhos côncavo e convexo são 5 e menos 15. Olha só, o raio do espelho côncavo é 10 centímetros. E R é igual a 2F. Então, se eu dividir por 2 aqui, foco, distância focal, é o raio por 2, 5 centímetros. E no convexo é 30. 30 por 2, 15. Só como é convexo, distância focal negativa. Então, está verdadeiro também. Ok? Afirmativa 4. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho convexo é 0,5x. Vamos lá. Eu apaguei aqui para a gente ter espaço para responder a número 4. Então, vejam só. A afirmativa 4. Vamos lá, do espelho convexo. 1. Distância focal dele, menos 15. É igual a 1 sobre P, posição do objeto. Está a 30 centímetros do espelho convexo. Então, 1 sobre 30, certo? Mais 1 sobre P'. Fazendo essa conta aqui, não vou me alongar muito, eu vou chegar num P' de 10 centímetros. Menos 10, porque ele é convexo. Então, minha ampliação é P' por P, tomando em módulos 10 por 30, que é igual a 1/3. Então, está falsa essa afirmativa aqui, certo? A 8. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho côncavo é de 4 vezes. Vejam só, o espelho côncavo ele tem um raio de curvatura de 10 centímetros. O objeto está exatamente em cima dele. Então, ele vai formar uma imagem com ampliação nenhuma, do mesmo tamanho. Então, essa aqui é a afirmativa 8. Então, ela está falsa. Certo? A imagem formada, a 16 agora. A imagem formada no espelho côncavo é real, ok, invertida, ok, e igual ao objeto? Verdadeira, que a gente acabou de verificar pela posição dele. Então, a minha soma é 1, 2, 16, a minha soma é igual a 19. Beleza? Vamos continuar aqui. Número 7. Um objeto é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico de distância focal 2 metros, que atende às condições de nitidez de Gauss. A imagem formada é virtual, direita e com o dobro do comprimento. Então, ampliou a imagem nessas condições. Qual que é o tipo de espelho? Então, pessoal, para que o espelho amplie a imagem, o espelho que vai ampliar, naturalmente, é o espelho côncavo. Se vocês observarem na teoria, qual que é a posição? A posição do objeto. Posição do objeto. Ele tem que estar entre o foco e o vértice do espelho. Então, tem que ficar entre o foco e o espelho, certo? Para que haja essa ampliação. Beleza? Letra B.
Então, vamos lá. Olha, imagem virtual, beleza? Então, o que vai acontecer? Equação de Gauss. 1 sobre f é igual a 1 sobre distância do objeto mais 1 sobre distância da imagem. Minha distância focal foi dada aqui, ó, 1 sobre 2, certo? Então, 1 sobre distância do objeto. Como a imagem é virtual, então eu coloco menos sobre DI, 1 sobre menos 1 sobre DI, porque a imagem virtual, minha distância da imagem ela é negativa. Tá? E sabemos que ampliação é distância da imagem pela distância do objeto. Então, se a ampliação é 1 sobre 2, DI por DO, distância do objeto é igual a 2 vezes a distância da imagem. Certo? Então, o que eu faço agora? Eu substituo naquela equação, nessa primeira aqui, ó. Então, nós teremos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre DO, menos 1 sobre 2DO. Certo? Resolvendo isso daqui, vocês vão chegar no valor da distância do objeto, que é igual a 1 metro. Não vou me gastar tempo resolvendo essa equação aqui, fico por conta de vocês. Beleza? Continuando aqui. A litografia produzida pelo artista holandês Esquer comporta-se como um espelho convexo, no qual o artista, situado a 90 centímetros do espelho, observa sua imagem refletida na superfície da esfera com um tamanho 10 vezes menor. Nessas condições, o modo da distância focal do espelho em centímetros é igual a... Então, beleza. Olha só. Ampliação vai ser igual a, como o espelho é convexo, menos P' dividido por P. Então, a ampliação é 1 sobre 10, né? Eu poderia não colocar o sinal de negativo e colocar só depois, tá? Não tem problema. 1 sobre 10 é menos P', é a posição do objeto 90, né? Então, menos P' é igual a 9. P' é igual a menos 9 centímetros. Agora eu coloco na equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? 1 sobre F, o F é o que eu quero calcular, é igual a 1 sobre P, 1 sobre 90, menos 1 sobre 9. Certo? Fazendo a conta aqui, eu vou chegar na distância focal de menos 10 centímetros, que em módulo corresponde à letra D. Ok? Vamos continuar aqui. Número 9. Observe o adesivo plástico representado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a 1 metro. Então, se o raio é igual a 1 metro, foco é a metade, certo? Então, o foco tem 50 centímetros. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até 5 vezes maiores do que a de um objeto colocado diante dele. Considerando várias condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho,
perpendicularmente ao seu eixo principal e a distância em que o lápis deveria estar no seu vértice para que a imagem fosse ampliada 5 vezes. Certo? Então, beleza. Então, a primeira pergunta, vamos resolver com a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, 1 sobre 50 é igual a posição dele, posição 10 centímetros, mais 1 sobre P'. Fazendo essa operação aqui, eu chego no valor de P' de igual a menos 12,5 centímetros. Então, meu aumento aqui é o P' em módulo dividido por P. O meu P', 12,5 e o P, 10. Então, meu aumento linear aqui, 1,25 vezes. Certo? A outra pergunta é qual a posição para eu ter 5 vezes maior. Então, a ampliação aqui, né, é P' menos P' por P. Se eu quero 5 vezes maior, 5 é igual a menos P' por P, não é? Então, o meu P', posição do objeto, posição da imagem, vai ser igual a menos 5P. Beleza, substituo na equação de Gauss de novo. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Distância focal eu tenho, que é 50. 1 sobre 50 é igual a 1 sobre P, certo? Menos 1 sobre 5P. Ok? Então, o meu P vai ser igual a, fazendo as contas aqui, 40 centímetros, que é a posição do objeto. Então, temos aqui as duas respostas. E o número 10. Sobre o comportamento dos espelhos esféricos, assinale a alternativa correta. Se um objeto real estiver no centro de curvatura de um espelho esférico, sua imagem será real, direita e de mesmo tamanho que o objeto. Vejam só. Se ele estiver no centro de curvatura, a imagem ela não vai ser direita. A imagem vai ser invertida. Então, essa aqui está errado. Se estiver no centro de curvatura, falso. Os raios de luz que incidem fora do eixo principal sobre o vértice de um espelho esférico refletem-se passando pelo foco desse espelho. Essa aqui está errada porque o raio paralelo é o raio paralelo ao eixo principal. Quando ele bater no espelho, ele vai refletir no foco. Então, está falsa. A terceira, os espelhos esféricos côncavos só formam imagens virtuais, sendo utilizados, por exemplo, em portas de garagem para aumentar o campo visual. Errado. Por quê? Os espelhos côncavos, a gente viu as posições dos objetos, eles podem formar imagens tanto reais quanto virtuais. Tá falsa. Os espelhos convexos, por produzirem imagens ampliadas, não. O convexo sempre forma imagem diminuída. Então, tá falsa. Os espelhos utilizados em telescópios são côncavos e as imagens por eles formadas são reais e se localizam aproximadamente no foco dos espelhos. Exatamente. Os telescópios utilizam, eles são formados por espelhos côncavos. Por isso que eles conseguem uma grande ampliação. Então, a resposta é a letra E.
Beleza, pessoal? Então não deixem de ver também os aspectos teóricos para estar resolvendo todas essas atividades. Muita atenção nas contas aqui. Eu não utilizei o tempo resolvendo elas, né? Porque aí já é só matemática mesmo. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima videoaula.